A gente não tinha final de semana, a gente não tinha feriado, a gente não tinha vida. Meu nome é Mayara de Lima Viega Paludo. Meu nome é Jäger Paludo, sou diretor da Paludo Digital, somos de Caxias do Sul. Na minha opinião, né, eu acho que foi uma das primeiras questões que a gente falou com o pessoal da agência de valor, era a questão de gestão de pessoas. Estruturar um time para conseguir crescer, né? Dividir as funções, dividir processos, e isso foi resolvido, né? A gente já tinha uma ideia e foi lapidando junto com o Rob, junto com a equipe dele, né? E hoje, graças a Deus, estamos mais alinhados. É isso aí, na qual que, digamos, a gente tinha sim um processo, mas não era um processo muito bem definido. E junto com o Rob e o pessoal da equipe, fazendo os calls e tal, tudo mais, cara, conseguiu alinhar muito bem. Tanto que, digamos, com esse alinhamento, surtiu muito efeito e maiores resultados ao longo desse período. A questão do faturamento aumentou, né? Melhorou. Acredito que a gente tenha aumentado em torno de 15% depois que a gente entrou para a agência de valor. Mas eu acho que o mais importante foi a gente conseguir parar para pensar na nossa agência. Quando a gente entrou na mentoria, a gente não tinha final de semana, a gente não tinha feriado, a gente não tinha vida, né? E a gente se sentia uns ratos, né? Correndo, e a gente parece que nunca conseguia resolver. E eu acho que o principal hoje para nós foi conseguir ter uma qualidade de vida, né? Não que a gente ainda não trabalhe em alguns outros horários e tal, mas melhorou muito, né? A gente já sentiu que a gente está no caminho. E justamente essa questão do alinhamento, do processo, digamos, identificar quem é uma CS, identificar quem é uma RID, uma SDR, isso tudo, digamos, exemplificou mais o nosso processo. Querendo ou não, com isso, a gente já sabe que uma CS já consegue atender tantos clientes, um SDR já consegue fechar tantos clientes, Closer a gente já sabe que, com isso a gente já entende todo o nosso faturamento, o quanto que vai aumentar, então isso, ajudou demais todo o nosso processo e também aumentar o nosso faturamento. A questão é que o que eu sempre falo com as pessoas, assim, em volta, digamos, que está dentro do nosso meio de empresários, que o empresário ele é solitário. Então, querendo ou não, cara, chegou aquele problema, é tu que tem que resolver. E o que a gente viu muito com o Rob, toda a equipe, todo o processo na qual que a gente está participando, é que a gente consegue resolver muitos problemas que a gente, não conseguia nem por um minuto. A gente tinha que ir lá tentar encontrar a solução e tudo mais. E justamente com o Rob a gente encontrou todas essas soluções. A gente já tinha passado por alguns outros tipos de mentoria, alguns outros tipos de curso, alguns ajudaram, outros nem tanto, né? Mas a gente sabia que a gente precisava de alguém que desse um norte pra gente, né? E eu comecei a ver, acho que Instagram começou a aparecer alguns anúncios do Rob. Né? E ele falava de alguns problemas e explicava, né? Ele tinha uma caixinha de perguntas respondendo e ele explicava aquela questão. Eu comecei a olhar e tal, eu disse, esse cara parece que entende do negócio. E daí mostrei pro Jäger, né? Eu disse, o que tu acha, né? Não quero, porque não sei o quê. Eu disse, não sei, a minha intuição tá falando que esse cara vai... Foi bem intuição mesmo, né? Eu te falei. Eu disse, acho que esse cara vai dar certo. E daí eu disse, vamos pelo menos fazer lá, tinha uma avaliação, um negócio, vamos se inscrever e vamos ver o que tenho pra falar. Daí a gente falou com o Gustavo, acho que foi, né? O Gustavo. E daí o Jäger não queria, porque eu só quero, porque eu quero falar com esse Robson, porque não sei o que. É que eu fui totalmente incrédulo no momento, porque eu já tinha passado por vários gurus. Esses gurus de internet que quer oferecer isso e aquilo e tal, tudo mais. Daí eu falei pra Mayara, cara, isso aí é mais um, entendeu? Então eu preciso falar com ele, entender todo o processo, o que ele vai fazer e como vai fazer. E me surpreendeu, felizmente, muito mais do que eu esperava. Foi a virada de chave. Foi essa virada de chave, querendo ou não, foi a virada de chave que a gente viu, cara, olha só, vem aqui comigo, faz isso,
que vai dar certo. A gente simplesmente colocou a cabeça a fundo e foi junto, e graças a Deus a gente está colhendo todos esses frutos. Tanto que ontem, a gente chegou ontem, a gente tava falando no carro, eu disse, tá, tu tem noção que a gente tá saindo numa sexta, pra ir no evento sábado e domingo, que a gente vai voltar segunda ou terça, e a agência tá andando, né? Que isso era uma questão que a gente tinha medo de ir no médico, de ir no mercado, sabe? Eu disse, se a gente sair daqui, a coisa vai desandar. E hoje a gente tá com uma equipe mais estruturada, a gente tem pessoas de confiança lá que sabem que estão pela agência, que vestem a camisa e a coisa tá andando. E isso nos proporciona estar aqui no evento buscando mais conhecimento para cada vez melhorar. E não melhorar só para nós como agência, né? Melhorar para o nosso time, né? Foi a primeira reunião que a gente teve com ele, ele fez um diagnóstico, né? E a gente disse, cara, a gente não tem vida. A gente trabalha no sábado, a gente trabalha no domingo, a gente contratou um funcionário, o funcionário saiu, daí a gente teve que abraçar. E daí ele ficou meio abismado, né? E ele disse, como é que vocês vão fazer quando vocês tiverem um filho? Né? Ele disse, e falou muito da família, né? Que ele bate muito nessa tecla, que a família é muito em primeiro lugar, né? E eu acho que foi algo que abriu um pouco os olhos para nós, porque nós era muito trabalho. Ele praticamente se sensibilizou com a nossa situação. Então ele viu, cara, como é que vocês vão dar, digamos, uma qualidade de vida, como é que vocês vão estar lá, digamos, pô, se tiver que amamentar, se tiver que ficar com o filho e tal, tudo mais, que tempo que vocês vão ter? Pô, final de semana, cara, vocês vão trabalhar praticamente todo final de semana, direto? Não, seguem esse passo a passo que vocês vão ter uma qualidade muito melhor. A gente teve outras, a gente já tem, né, mais alguns funcionários também que falavam, né, que a gente ficava sábado e domingo, e tipo, cara, quando vocês tiverem um filho, vocês vão ver que é diferente. A gente nem dava bola, imagina, a gente tem que trabalhar. E depois disso, daí veio o Rob, falou isso daí também. Daí, no segundo encontro, eu disse, então, tô grávida. Né? Na segunda reunião com ele, tô grávida. E daí a gente começou a olhar isso, e tipo, o trabalho é importante sim, sabe? Mas a gente precisa ter um tempo pra nós. E agora, mais ainda, né? Agora a gente ganhou até um presentinho do Rob, então a gente vai ter que já temos um Apolinho. Já tá chegando um Apolinho aí, também junto. A agência de valor, ela proporcionou pra gente, digamos, processos muito mais facilitados. A gente sabe exatamente aonde que a gente tem que ir com esses processos. Facilitou muito também o alto do nosso faturamento, porque antes a gente cobrava valores muito abaixo do mercado. Hoje a gente sabe dar valor também ao nosso serviço. Então, com isso, com certeza, daqui para frente, mais e mais. E também, digamos, nos proporcionou todo esse network, digamos, de o pessoal do grupo ali da agência de valor, todo mundo trocando ideias e tudo mais, então o conhecimento foi lá em cima. Então isso nos ajudou demais a ter o nosso faturamento hoje, praticamente como a Mayara disse, 15% a mais. E agora daqui para frente é cada vez mais e mais alcançar esses resultados aí e essas metas que a gente tanto almeja. Eu acho que a agência de valor, ela proporcionou para nós uma qualidade de vida, sim, que talvez acho que antes, por mais que as pessoas falassem, a gente não enxergava isso. A gente acho que nem imaginava que era possível, né? De tanto que trabalhava. O aumento, sim, de faturamento, o aumento do time, uma maior organização para a gente poder se organizar, né? Antes eu enxergava assim, eu não vou ter um funcionário, eu mesma vou fazer as coisas, porque daí eu economizo esse dinheiro, né? E hoje não, hoje para mim eu vejo isso como um investimento, né? Porque tu ter alguém competente, alguém que tá legal na tua agência, que tá feliz, te proporciona também momentos de felicidade, uma qualidade de vida, sabe? Então, acho que isso foi um grande passo, assim, para nós. Cara, o nosso sentimento hoje é que a gente teve uma evolução tremenda, uma evolução grande, tanto pessoal, tanto profissional, tanto financeiramente, a evolução foi constante. A gente está cada vez mais aprendendo, a gente está cada vez mais querendo crescer, a gente não está mais com aquele pensamento,
vamos nós fazer, deu. Não, a gente está agora cada vez mais querendo almejar mais as coisas do que a gente tinha antes. Então, o nosso sentimento hoje eu acho que é de gratidão, né? Vitória, principalmente, porque antes mesmo da agência de valor a gente tem toda uma história que não foi muito fácil também, né? E a gente tem a agência de valor agora, e é como o Jäger falou, essa questão de, tipo, querer crescer, né? Porque a gente já tava com aquele sentimento, assim, de vamos parar, vamos atender os clientes que a gente consegue, que a gente sabe que faz bem feito, porque contratação tá difícil, o processo tá difícil, vamos fazer nós, né? Só que não tem como tu crescer sem braços, né? Quanto mais tu cresce, mais braços tu precisa. Então, eu acho que essa agência de valor também proporcionou essa mudança de mentalidade, né? Então, hoje a gente tem sangue nos olhos, a gente quer crescer, a gente sabe que isso vai demandar mais problemas, mais questões de gestão, a gente sabe que vem novos desafios, mas a gente está disposto a enfrentar. O que eu falaria pro meu eu do passado? Não desista. Não desista, tenha fé que vai dar tudo certo. Né? Fique do lado das pessoas que acreditam quando estava lá do fundo do poço, né? E valorize essas pessoas e eu acho que é isso. Tá, e eu faço as palavras da Mayara também. A questão é que, tipo, a gente batalhou tanto lá atrás que eu chegaria e falaria pro meu eu, cara, vai que vai dar certo. Vai lá, tipo, te aprofunda, vai atrás de conhecimento, vai atrás de quem te quer muito bem, que lá na frente tu vai colher todos os frutos que tu tá querendo almejar. É isso.